Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Seja assinante da Seleção de Empresas, um estudo mensal que você vai ter acesso com análises de cenários macroeconômicos, nossa percepção do que está acontecendo na China, na Europa, nos Estados Unidos, nossa percepção sobre o Brasil, principais pontos que devemos estar atentos em relação ao nosso país. Isso faz com que você tenha acesso a um filtro que vai fazer você, vamos dizer assim, eliminar o excesso de ruído, de barulho que você vai ver na mídia financeira, que você vai ver aí também nas redes sociais. Isso vai lhe dar mais segurança e tranquilidade para navegar nas águas da Bolsa de Valores. Bom, eu quero começar, antes de falar sobre o minério de ferro, eu quero começar compartilhando com vocês um artigo do Luiz Carlos Trabuco, ele que hoje é o presidente do Conselho de Administração do Bradesco. Ele foi presidente do Bradesco e hoje é o presidente do Conselho. Ele comenta assim: 2024, ano de mais trabalho e superação. Eu acredito muito nisso, que 2024 realmente será um ano de mais trabalho e de superação. Ele diz: bola de cristal, nós sabemos, não existe. Isso ficou claro quando olhamos em perspectiva o ano de 2023. Várias surpresas aconteceram ao longo dos meses, a economia brasileira cresceu cerca de 3%, a previsão inicial era 0,8%, o PIB encerrou 2023 subindo para a 9ª posição no ranking global, somos de novo a 9ª economia do mundo, éramos 11ª, e a nota de crédito do país melhorou quando a gente vai ver o posicionamento das principais agências de rating, as agências de classificação de risco. A Bolsa voltou a ser a estrela dos investimentos no ano que passou. Há boas razões para acreditarmos na repetição das surpresas positivas na economia este ano. O principal motivo do meu otimismo é a continuidade da queda de juros no Brasil, ao mesmo tempo que vamos assistir o início do processo de flexibilização lá fora. Nesse contexto de estímulo à atividade, haverá espaço para a recuperação da renda e do emprego. Deverão contribuir para esse quadro favorável os investimentos também previstos no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, e a redução da inadimplência no país. Farto o elenco de desafios a enfrentar, a questão fiscal permanece como um ponto de atenção, vão exigir muita perspicácia, pragmatismo e paciência dos negociadores, as negociações das novas medidas arrecadatórias, a aprovação das leis complementares necessárias à modernização tributária que está em curso após a aprovação da reforma. Além disso, a execução orçamentária será fundamental. No mundo, esperamos que a ocorrência de tensões, conflitos e guerras seja mitigada, os efeitos da mudança climática vão continuar a impactar a economia e a vida das pessoas. Nesse caldeirão de variáveis, os fatores virtuosos deverão prevalecer, o que poderá fazer avançar a agenda de mais crescimento, menos desigualdade e aceleração da transição verde. São tarefas simples de compreender, mas obviamente complexas de realizar. Temos todas as condições de nos sairmos bem nessa missão este ano. O Brasil nasceu para dar certo. Um próspero 2024. Está aí, Luiz Carlos Trabuco. Gosto da sua visão. Sou otimista por natureza. Então, não tem ressonância na minha mente as previsões apocalípticas, as visões negativas, pessimistas, os hards da Faria Lima. Essa turma não faz parte do meu universo. Muito bem. E sugiro que não faça parte do seu também, viu? A Reuters, eu vi essa matéria e quis compartilhar, mostrando que em 2023 o minério de ferro de Dalian teve um ganho de 55% por conta das medidas de estímulo na China. Por que eu estou trazendo esse assunto do minério de ferro de Dalian, que teve alta no ano que passou de 55%? E atrelado a essa alta, temos essa afirmativa de que isso foi decorrente das medidas de estímulo da China. Por que devemos estar atentos a isso? Porque isso vai repercutir nas empresas de mineração aqui no Brasil, em especial a Vale, que é uma empresa que eu estudo e que eu invisto. Então, essa matéria eu quis compartilhar com vocês, da Reuters.
Os contratos futuros de minério de ferro em Dalian encerraram 2023 com salto de 55%. Tudo isso impulsionado por medidas de estímulos do governo chinês. O contrato subiu, interrompendo uma sequência de perdas agora na última sexta-feira de dezembro, né? E ele se manteve aí na faixa de 137,31 dólares por tonelada. O que é importante entender? Os preços do minério de ferro desafiaram as expectativas do mercado, sustentado pelos estímulos do principal consumidor, que é a China. A tendência geral dos preços do minério de ferro é bastante clara. Os preços no segundo semestre estão mais altos do que no primeiro semestre, disse o analista da corretora internacional FIS em Xangai. A procura incomumente elevada na segunda metade do ano deu um apoio sólido aos preços. Uma série de políticas de apoio no mercado imobiliário da China, juntamente com as expectativas de que vão surgir mais estímulos econômicos durante as próximas reuniões, funcionaram como ventos favoráveis. A atividade manufatureira na China contraiu, provavelmente pelo terceiro mês consecutivo, disse uma pesquisa da Reuters. O Banco Central da China diz que vai intensificar os ajustes de política macroeconômica para apoiar a economia, promover a recuperação de preços. Os contratos de referência de aço na Bolsa de Xangai foram mistos e outros ingredientes cirúrgicos caíram. Bom, o importante entender é que o governo chinês está atento à sua economia. O governo chinês entende a importância da economia para a sustentabilidade do seu modelo político, ok? As pessoas precisam estar bem, as pessoas na China precisam estar felizes, porque se isso não acontecer, esse governo não se sustenta, não fica de pé. Então, esse é o modelo que não fica de pé se a população estiver se sentindo infeliz. Há de se ter perspectivas. E o governo está tomando providências para combater essa, vamos dizer assim, dificuldade maior que a economia tem vivido desde a pandemia. Então, o fato de estar acontecendo essas medidas faz com que o minério de ferro tenha fechado o ano com essa alta, e nós seguimos confiando de que o primeiro trimestre, o segundo trimestre desse ano, o terceiro trimestre desse ano, também pegaremos ainda o minério de ferro numa cotação acima de 130 dólares a tonelada. Então, isso vai repercutir muito nos resultados das mineradoras, em especial aqui no Brasil, da Vale. Isso vai fazer com que a gente veja resultados para o alto e avante, né? Já veremos isso no balanço do quarto TRI da Vale, que está para ser divulgado, né? Então, isso é algo que a gente precisa entender. A influência do que o governo chinês faz de estímulos econômicos, como isso repercute na cotação do minério de ferro em Dalian e como isso vai repercutir nos resultados da Vale aqui no Brasil, né, e de outras empresas que trabalham com mineração, né? Então, fiquemos atentos ao que acontece na China, porque isso nos diz respeito, sim, né? Isso nos diz respeito, sim. Uma outra reflexão que eu queria divulgar aqui para vocês e a gente compartilhar esse raciocínio, a gente está, nesse momento, né, fazendo um balanço do que foi o ano que passou, lições, perspectivas, trazendo alguns diálogos que tive com pessoas do mercado corporativo, né, trazendo suas visões de mundo, tudo isso para que vocês possam ter um conhecimento diferenciado, para que vocês possam ter acesso a informações qualificadas que possam ajudar no seu crescimento enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto investidor também, né? Então, é isso que a gente está fazendo nesse início de ano. E aí eu quero trazer essa temática, porque eu acho que essa temática é uma temática que merece o nosso pensar. Por que o Brasil tem crescido mais do que o esperado pelos economistas? Isso vem acontecendo desde 2021. Desde 2021, o Brasil vem crescendo mais
do que o consenso de mercado. Que diacho esses economistas não estão vendo, né? Os analistas que acompanham a atividade econômica estão errando desde 2021, né? O ano passado não foi diferente. No início do ano, as previsões era que a média era que o PIB cresceria 0,8%, a gente vai fechar em 3%. Então, o que faz com que eles tenham tanta dificuldade de enxergar a luz? A grande questão é que eles estão usando modelos matemáticos, estatísticos, que funcionaram muito bem no passado, com as variáveis que serviam de input para estes modelos. E eles ficam trancados em suas salas, eu costumo dizer, no carpete, no acolchoado de seus sofás, de suas poltronas, e aí eles só falam com seus pares, com pessoas que raciocinam que nem eles, e não saem dos seus escritórios, lá é confortável, ar-condicionado, cafezinho Nespresso, e eles não saem dos escritórios para bater perna e ver o mundo real, porque no mundo real eles estariam entendendo a questão estrutural do nosso PIB potencial. Isso não vai ser percebido nos modelos estatísticos e matemáticos que eles utilizam. Mas, Cláudio, afinal, o que é este PIB potencial? O que está acontecendo que os nossos especialistas não estão enxergando? Bom, o que está acontecendo é que o Brasil vem vivendo, desde 2016, 2017, um conjunto importante de transformações. São coisas que as pessoas, de forma isolada, não deram muita importância, mas que, no conjunto da obra, explicam esse ritmo de crescimento na casa aí dos 3%. Este ano, de novo, o consenso do Boletim Focus aponta para um crescimento de PIB de 1,5%. Eu continuo acreditando que vamos crescer novamente 3%. E concordo com a Abílio Diniz, que diz que esse é um PIB pequeno para o Brasil, que nós já tivemos, num final de governo Lula, um crescimento de PIB de 7%. Então, 3% ainda é baixo. É bom, mas é baixo. Nós temos que ser mais ambiciosos, disse Abílio Diniz, e eu assino embaixo da frase dele. Então, a turma tem errado, né, dos bancos, das corretoras, das casas de análise, porque desconsideram esse conjunto de transformações estruturais e estruturantes que o Brasil está passando. Então, nós tivemos aí, de 2016 para cá, o que é que a gente teve? Aprovação da reforma trabalhista, aprovação da reforma da Previdência, aprovação da reforma agora tributária sobre o consumo, né? Sobre o consumo, importante destacar isso. Nós tivemos a aprovação da autonomia do Banco Central, nós tivemos o marco regulatório do saneamento básico, nós tivemos o teto dos gastos públicos, tivemos depois o arcabouço fiscal em substituição ao teto dos gastos, tivemos a lei do bem, tivemos a lei das startups, né? Tivemos, a partir do governo Temer, uma inteligente iniciativa de antecipação para o primeiro semestre de recursos do 13º dos aposentados. Tivemos também liberação de recursos do FGTS. Tudo isso é uma injeção de dinheiro importante já no primeiro semestre do ano. Além disso, nós tivemos a redução das taxas de desemprego do país. Estamos vendo também uma melhora das agências de classificação de risco com relação à nota do Brasil. Nós estamos a um passo, eu diria, estamos a um passo de ficarmos na porta do grau de investimentos. Quando a gente olha as 3 grandes agências de classificação de risco, a Standard & Poor's, a Moody's e a Fitch, nós estamos a uma nota de ficar na porta da recuperação do grau de investimento. Acredito que esse ajuste de nota possa acontecer em 2025, nos colocando na porta, na antessala, né, da recuperação do grau de investimento. Mas uma outra agência que eu acompanho também, nós já estamos neste lugar, na porta, e acredito que em 2025 nós teremos grau de investimento dado por esta agência que é a Austin Rating.
Então, acredito que em 2025 seremos grau de investimentos por ela. Isso já será suficiente para o mercado, viu? Isso já será suficiente para o mercado. Já vai liberar fluxo entrante de grande monta de capital estrangeiro a partir dessa decisão da Austin Rate. Eles não vão esperar o grau de investimento das outras agências. Podem acreditar no que eu estou falando. Então, nós já teremos grau de investimentos, provavelmente, em 2025. E isso vai facilitar muito a alta da Bolsa de Valores por aqui, certo? Bom, mas então, esse conjunto de reformas, esse conjunto de fatores vem fazendo com que a economia brasileira surpreenda. Agora, nós temos mais um componente, que é a queda da Selic. Selic que já está em 11,75 e caminha para 10,75, porque o presidente Campos Neto já anunciou 2 cortes de 0,5 para as 2 próximas reuniões. Então, a gente já pode considerar que estamos aí contratados com 10,75 de taxa de juros, né? Temos um governo que, embora de esquerda, que, embora haja pressões para o gasto inconsequente, adotou por regra ter um ministro da Economia que vai fazer este meio de campo de tentar conciliar o interesse do governo com o mercado. E temos aí, para mim, um ministro que me surpreendeu no primeiro ano positivamente, e que adotou um discurso de moderação com relação à austeridade, Temos, por outro lado, um Congresso Nacional de centro-direita que apara todos os excessos de um governo de esquerda e aprova aquilo que entende que é positivo para as reformas que vão impactar a nossa economia, né? Então, nós temos aí isso também como um componente interessante nesse conjunto da obra. Tudo isso, os modelos estatísticos, matemáticos da turma do Boletim Focus, da bolha da Faria Lima, não captam, né? Temos também outro componente importante, que é histórico, que é o crescimento do agronegócio brasileiro, que vem carregando o Brasil nas costas, né? Então, temos aí esse crescimento do agronegócio que gera muito e cada vez mais resultados para a nossa economia, né? Então, o país ele vem cada vez mais melhorando. Eu acredito em um 2024 muito melhor para todos nós. É isso que eu acredito. Num 2024 muito melhor para todos nós. E acho que devemos estar buscando oportunidades do ponto de vista de investidor, sabendo se posicionar e olhando, sobretudo, o movimento dos estrangeiros. Não se deixe contaminar pelo pessimismo, não se deixe contaminar pela política, que, vamos dizer assim, está aí muito presente nas redes sociais, essa polarização política, mas não se esqueça, que esse é o meu ponto de vista, que essas redes sociais, elas nos emburrecem. Se você ficar muito atento ao que é dito lá, você vai perceber, se você começar a utilizar aquilo como referência para o seu conhecimento, você vai ficar mais burro. Acredite. Então, você precisa ter muito espírito crítico, muito discernimento e se afastar dessa confusão, dessa turba desesperada, ruidosa e ruinosa, capaz de provocar ruína. Então, se afaste dessa turma, tenha espírito crítico, tenha bom senso e olhe o que os estrangeiros estão fazendo, porque são eles que ganham dinheiro. Então, esteja atento ao que eles estão fazendo. Se eles estiverem entrando na bolsa, você entra. Se eles estiverem saindo da bolsa, você sai. É isso que eu faço. Então, aprenda a fazer também. Bom, o Financial Times, ele, nessa reta final aqui do vídeo, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. O Financial Times, ele fez uma matéria destacando negócios, pessoas e riscos que devemos estar observando em 2024. Então, quais negócios, pessoas e riscos observar em 2024, de acordo com o Financial Times?
E aí veja aqui alguns pontos que eu vou compartilhar com vocês. No ano passado, aprendemos a nos preocupar com chatbots inteligentes. Esse ano, descobriremos se a inteligência artificial está pronta para um uso muito mais amplo. Os repórteres do Financial Times consideram isso e outras tendências que afetam empresas, desde empreiteiras de defesa até grandes empresas de energia, luxo e de capital fechado. Quando olhamos a tecnologia, se a maior história da tecnologia de 2023 foi a corrida para construir sistemas de inteligência artificial generativa que possam imitar os humanos na produção de texto e imagens, 2024 terá o teste decisivo para saber se ela está pronta para entrar no mercado. Plataformas com foco no consumidor, como o Google, já passaram a incorporar nova inteligência artificial em seus serviços gratuitos, mas ainda não está claro se os consumidores também estarão dispostos a pagar um adicional por isso. E os primeiros sinais sugerem que a adoção dos negócios será lenta. Esses sistemas muitas vezes alucinam, inventando informações ou produzem resultados erráticos, e muitas empresas não estão apenas nos estágios iniciais de explorar como usá-las para tornar seus trabalhadores mais produtivos. Depois de toda a esperança e atrasos na adoção da IA generativa em 24, podem prejudicar seriamente a euforia do mercado de ações em relação ao uso da tecnologia, né? Nos 13 anos desde que Bruxelas abriu sua primeira investigação sobre alegações de comportamento anticompetitivo por parte do Google, as maiores empresas de tecnologia enfrentaram poucas sanções antitrust, além de multas financeiras que elas podem pagar confortavelmente. Isso pode mudar este ano, quando um juiz em Washington decidirá o destino de um caso histórico contra o Google, que pode abrir o caminho para que tribunais alterem a estrutura ou a operação da empresa. Ao mesmo tempo, a União Europeia dará os primeiros passos para fazer cumprir seu novo ato de mercados digitais, projetado para quebrar o domínio dos guardiões, que dominam áreas cruciais da atividade digital. Para os consumidores, isso pode levar a mais opções de serviços. Após uma grande alta nas ações de tecnologia em 23, isso também representa um risco para os investidores. Olhando as pessoas, né, o que o Financial Times disse? Depois da sua demissão surpresa e readmissão como chefe executivo da fabricante do ChatGPT, a OpenAI, Sam Altman estará ainda mais em destaque este ano do que no ano anterior. A agitação trouxe à tona uma tensão desconfortável no cerne da indústria à medida que o OpenAI e seus concorrentes correm para desenvolver uma tecnologia que eles admitem também podem causar sérios danos. Estar de volta ao comando após uma revolta dos funcionários parece uma poderosa salvaguarda para Altman, um sinal verde para seguir em frente. Mas um conselho novo e mais experiente estará procurando maneiras de consagrar a missão de priorizar a segurança da empresa, e o comportamento passado de Altman está sob investigação do conselho. Seu desafio será mostrar um compromisso sério com a segurança sem diminuir a corrida pela inteligência artificial. Qual seria, então, a maior surpresa para este ano? O status da Apple como a empresa mais valiosa do mundo, posição que ela ocupou quase continuamente por mais de uma década, pode chegar ao fim de 2024, disse o Financial Times. A fabricante de iPhone tem sido lenta em usar a inteligência artificial generativa para aprimorar seus serviços, aumentando a pressão sobre ela para revelar mais sobre seus planos em um evento anual para desenvolvedores, que geralmente ocorre em junho. Enquanto isso, seu gadget mais importante nos últimos anos, o headset Vision Pro, deve vender apenas em pequenas quantidades quando chegar ao mercado este ano. Por outro lado, a Microsoft, que vale 9% a menos que a Apple, está surfando já a onda da inteligência artificial generativa graças à sua parceria precoce com a OpenAI. Se isso se refletir em maiores vendas de software e impulsionar sua plataforma de computação em nuvem, a Azure, a Microsoft pode finalmente ultrapassar a Apple e se tornar líder em valor de mercado da indústria de tecnologia. Que tendências observar no mercado financeiro? Grupos de investimento privado, como a Blackstone, há muito tempo apresentam seus fundos como uma maneira de superar as bolsas de valores, mas eles próprios são empresas listadas nos principais índices e pilares nas carteiras de acionistas comuns em todo o mundo. A Blackstone, em setembro, se tornou o primeiro grupo de investimento privado a ser incluído no índice S&P 500, e seus concorrentes Apollo Global e KKR esperam não ficar muito atrás. A aceitação de grupos de investimento privado nos mercados abertos impulsionou suas ações a máximas históricas. Essa perspectiva promissora tem
tentado outros gigantes, como o CVC Capital, a General Atlantic, a L. Carter, que podem seguir o exemplo. Qual o maior risco, olhando 2024 e esse segmento financeiro? Uma boa parte do dinheiro que tem entrado no mercado vem na forma de investimento de pessoas em busca de renda para aposentadoria, em vez da fonte tradicional, investidores institucionais em busca de financiamento para aquisições. Os reguladores começaram a se preocupar com essa tendência, assim como investidores privados experientes, como o JC Flowers. De acordo com a FMI, quase 10% dos ativos de seguro de vida dos Estados Unidos eram de propriedade ou gerenciados por empresas de investimento até o final de 2021. A mudança resultou em um aumento acentuado de ativos líquidos detidos por seguradoras e o fundo alertou para os perigos de contágio para o setor financeiro em geral e para a economia real. A fiscalização só aumentará à medida que os principais funcionários de Washington, como o senador dos Estados Unidos Sherrod Brown, conduzirem suas próprias investigações. Na parte aí financeira, o que observar? Quem observar? Harvey Schwartz, ex-presidente do Goldman Sachs, assumiu a liderança do Carlyle Group em fevereiro, enfrentando o que muitos negociadores disseram ser uma tarefa extremamente difícil. Os 3 bilionários cofundadores do Carlyle ajudaram nos primórdios do mercado financeiro, mas um plano de sucessão mal sucedido, desempenho mediano, um ambiente difícil de captação de recursos, colocaram o grupo na defensiva. Desde que assumiu, Schwartz restabeleceu os laços com investidores institucionais, iniciou uma reestruturação operacional para melhorar as margens de lucro e reviveu o crescimento. Recentemente, o grupo reduziu alguns negociadores e despesas. É o tipo de trabalho pelo qual Schwartz era conhecido em suas décadas de Goldman Sachs. No entanto, em breve, ele terá que apresentar uma estratégia abrangente para o Carlyle e novas metas financeiras. Qual a maior surpresa que podemos ter no mercado financeiro? Executivos de empresas de investimento privados insistem que esse mercado está entrando em uma fase de consolidação, com empresas menores sendo absorvidas por maiores players. Grupos como Apollo, Brookfield, CVC, TPG, General Atlantic recentemente concordaram em adquirir empresas de investimento privado. E a BlackRock está em busca de fusões e aquisições, mas pode haver outra onda de negociações a caminho. Seguradoras como Prudential, MetLife e Allianz podem se aprofundar no mercado de alternativas ao estabelecer parcerias de investimento com grandes grupos de capital privado ou adquirindo-os completamente. Então, está aí algumas reflexões do Financial Times. Isso nos serve para alguma coisa? Sim, são notícias que nos mostram uma visão de mundo, uma perspectiva em relação ao mercado, o que observar, o que gera mais interesse do ponto de vista dos players, dos grandes players do mercado financeiro, para onde os investidores estão olhando, os grandes investidores, e aí a gente observa ter essas referências para ajudar na nossa construção de referências, né? Então, as nossas estratégias, nós vamos construindo a partir de fragmentos que a gente vai encontrando no dia a dia de jornais, de noticiários especializados. Aí a gente adota nosso senso crítico, a gente adota nossa visão crítica e separa o joio do trigo e fica com aquilo que realmente faz sentido para as nossas estratégias, entendeu? Então, a gente faz um filtro. É isso que a gente precisa aprender, a fazer um filtro, separar o que presta do que não presta. Isso dá trabalho, isso exige visão corporativa, visão de dentro das empresas, isso exige já anos de experiência de mercado também, de ações, de investimentos, erros e acertos, né? Ninguém acerta sempre, ninguém erra sempre, erros e acertos, e é esse acúmulo de experiência que nos ajuda a ter uma visão, vamos dizer assim, mais estruturada para definição de uma estratégia para um ano e como nos comportar em bolsa a partir desses fragmentos recolhidos que vão nortear a nossa visão para o ano e vão nortear a nossa estratégia. Espero que vocês tenham entendido isso, espero que isso tenha feito sentido para vocês. Se sim, deixe o like, compartilhe com os amigos, venha fazer parte da seleção de empresas, venha fazer parte do nosso programa de mentoria. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.